o desenvolvedor do NetBSD, vai nos contar um pouco da experiência dele desenvolvendo NetBSD, uma experiência super legal de usar a Lua em sistema operacional. Então, uma salva de palmas para o Lorival. Queria primeiro agradecer o Evandro e a Etienne por organizarem isso aqui. É difícil fazer uma conferência dessa aqui no Brasil. E a gente carece bastante disso. Assim. Então, meu nome é Lorival, eu sou desenvolvedor do NetBSD. E essa apresentação é falar um pouco sobre o uso de Lua dentro de sistema operacional. Scriptar um sistema operacional usando Lua. Começar com essa citação, quer dizer, uma modificação dela, que diz que qualquer sistema suficientemente complicado, numa linguagem de sistema, tipo C, tem embutido dentro dele uma linguagem de mais alto nível, uma implementação de uma linguagem de mais alto nível, eu não sei se isso vai rolar, não. Parece que caiu água aqui, alguma coisa assim, e está intermitente esse... Uma implementação bugada de uma linguagem de scripting. O que seria um sistema operacional scriptável? O que seria scriptar um sistema operacional? Né? A ideia vem da junção do sistema operacional extensível, que é um conceito de que o sistema operacional não tem como atender de antemão, saber os requisitos de qualquer aplicação que ele vai executar. Por isso, você precisa de meios para contornar as decisões de projeto do sistema operacional, estendendo, e de uma linguagem de extensão, ou de scripting. Então, a ideia aqui é juntar as duas coisas. Prover meios de você modificar o sistema operacional usando roteiros. Por exemplo, você customizar um driver de dispositivo, um sistema de arquivos, escalonador de processos, coisas que fazem parte do sistema operacional. A motivação disso é você atender a novos requisitos, você dar mais flexibilidade no desenvolvimento do sistema operacional ou na customização do sistema operacional. A facilidade de desenvolvimento, que é você usar uma linguagem de mais alto nível. A facilidade de desenvolvimento de você usar uma linguagem de mais alto nível para desenvolver o sistema operacional, para modificar coisas do sistema operacional. Prototipação, você conseguir testar novas funcionalidades sem a necessidade de efetivamente usar uma linguagem como C para fazer isso. E também de desempenho, você evitar sucessivas trocas de contexto e cópia de memória entre o nível de usuário e o nível de kernel. Então, a ideia principal de você usar uma linguagem de script para customizar o sistema operacional é para customizar o seu núcleo, o que a gente chama de kernel scripting. Isso aí ficaria no meio do caminho entre usar parâmetros de kernel, como /proc, não sei se alguém está familiarizado com customização de kernel, syscontrol, /proc, e kernel modules, escritos em C. E também ao meio do caminho entre usar uma linguagem de domínio específico e uma linguagem de sistema. Muitos sistemas operacionais tipicamente usam linguagem de propósito específico, por exemplo, para configurar filtros de pacotes, drivers,
uma série, cada subsistema, às vezes, tem a sua própria forma de ser configurado. Aqui estão alguns casos de uso para isso, para kernel scripting. Filtros de pacotes, drives dispositivos, sistema de arquivos. Eu vou falar um pouco sobre um exemplo real de filtro de pacote. A motivação de você usar scripting para filtragem de pacote é você poder ter uma análise mais profunda do que está trafegando. Geralmente, num filtro de pacotes, a gente trata de nível de rede só, transporte. A gente não chega ao nível de aplicação. Então, com uma linguagem de scripting dentro do filtro de pacote, você conseguiria fazer esse tipo de análise. Obrigado. Queria mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma série de servidores na nossa rede, rodando SSH. Acho que todo mundo sabe o que é SSH. E a gente descobre que algum dos nossos servidores está vulnerável. Tem algum bug novo descoberto no SSHD e a gente não tem o controle disso e quer apenas impedir que esses servidores sejam acessados. A gente não teria como facilmente atualizar todo mundo em pouco tempo. Então, o que a gente poderia fazer é rodar um script dentro do filtro de pacote para identificar a versão que o SSH, o servidor de SSH está rodando e, nesse caso, se for uma versão vulnerável, a gente bloqueá-la. Então, essa função seria invocada toda vez que um pacote chegasse pela rede e faria um pattern matching procurando pela versão do protocolo, a versão de implementação do servidor, desculpa, e caso fosse uma versão vulnerável, específica, negaria o acesso. Queria falar um pouco sobre como funciona toda essa história de Lua em kernel e depois voltar ao exemplo para linkando isso à operação. O Lua em kernel, o ambiente scripting de kernel é composto pelo interpretador Lua, portado e modificado para rodar dentro do sistema operacional. Um kernel de sistema operacional geralmente tem algumas limitações para desenvolvimento. Por exemplo, ele não tem não tem suporte a ponto flutuante, porque é muito custoso você fazer troca de contexto de unidade de ponto flutuante. E não tem suporte a tudo que o sistema operacional te dá. Arquivos, processos, alocação de memória. Alocação de memória você tem, mas é diferente. Então, por isso a gente precisou adaptar a Lua para rodar dentro do sistema operacional. Felizmente, Lua é muito bem comportada e quase freestande. Então, o portar, muitas vezes, é apenas configurar o build para luaconf.h para usar as funções, as APIs que a gente tem disponível no kernel. Exceção maior é o caso de ponto flutuante, que é bem atrelado à linguagem. Então, a gente tem esse interpretador, mas o interpretador, por si só, não basta. Você também precisa de um meio de carregar os scripts de usuário no kernel. A gente faz isso por meio do Lua Control, que é um comando de usuário que usa um I/O Control, que é uma chamada de sistemas, passando o script do usuário. Além disso, a gente tem uma interface de programação
para você construir binds, porque de nada adianta você ter um interpretador se você não tem coisas, se você não tem funcionalidades, coisas úteis que possam ser feitas no seu script. Então a gente usa a API C de Lua, mas, novamente, o kernel tem algumas limitações, tem alguns, não só limitações, tem algumas peculiaridades. Você precisa tratar a concorrência, usar a API C, porque tipicamente o script vai ser carregado a partir do espaço de usuário, o que é um outro, não exatamente um outro processo, é um processo, o kernel não é um processo, mas, enfim, está em outro espaço, tem outra trilha de execução, e você precisa sincronizar isso. E, além disso, a gente tem binds propriamente ditos. Esses não fazem parte do ambiente de scriptação em si, do driver que implementa a linguagem dentro do kernel, mas são necessários para que se façam coisas úteis. Por exemplo, no caso do filtro de pacotes, a gente tem um bind que ficaria ali em cima do kernel, não sei se dá para ver o ponteiro. O interpretador propriamente dito e uma aplicação, por exemplo, para carregar um script, chamaria uma chamada de sistema IO_control ou invocaria um comando de usuário chamado Lua_control, passando aquele script de filtro, e aí cairia dentro do estado Lua vinculado ao subsistema que você deseja estender. Naquele caso, o filtro de pacote. E o bind é que faz essa ligação entre o filtro de pacotes e o interpretador Lua. Então, aqui, o que está em highlight, está em destaque no script, são as invocações do script para o bind e do binding para o script. Quando a função filter é a forma que o bind do filtro de pacote vai procurar o script. Quando o pacote chega aqui, se a gente vê a comunicação se dá no protocolo SSH, quando o cliente está... O primeiro pacote que o cliente manda é informando a versão de implementação do protocolo e do cliente. Da mesma forma, o servidor devolve um pacote desse tipo informando a versão do protocolo e do servidor. Quando o pacote chega no filtro de pacotes, o bind procura o nome dessa função, chamada filter, e faz uma chamada a ela. O script, por si, ele invoca uma biblioteca, que também é um bind, mas para memória, para converter esse pacote, que um pacote em kernel, ele é representado por uma estrutura de dados que não é linear, é um conjunto de buffers, como se fosse uma lista encadeada em várias direções. Ele usa esse bind para converter o pacote para uma estrutura Lua e poder aplicar o pattern matching e devolve o controle para o bind. Então, esse caso de uso, esse scriptzinho, a gente em testes, ele teve... A gente não conseguiu medir um overhead significativo. O desempenho dele foi praticamente o mesmo, rodando com o script e sem o script.
O bind em C, que faz a ligação entre o filtro de pacotes e Lua, tem 217 linhas de código, é bem pequenininho. E o script em si tem 22 linhas de código. Isso aqui atesta um pouco a viabilidade de você estender kernel usando Lua. Falar um pouco da história, como surgiu tudo isso. A gente começou a desenvolver o Lua em kernel para Linux em 2008. Depois disso, num projeto Summer of Code, a gente passou para NetBSD em 2010. No caso, o Mark Baumer, que era desenvolvedor do NetBSD, também me orientou no Summer of Code. Depois disso, ele refez a infraestrutura, criando o Lua For, que a gente chama, que é o drive dispositivo que controla a Lua, aproveitando o interpretador, o port do interpretador. Em 2014, a gente fez esse bind para NPF, que é o filtro de pacote do NetBSD, chamado NPF Lua, o bind. Ano passado, o Guilherme portou a suite de teste para o kernel, também num projeto de Summer of Code, esse eu orientei. Ele descobriu uma meia dúzia de bugs, alguns bem importantes no port do interpretador. Tem um ainda em aberto na alocação de memória. E esse ano a gente está trabalhando para a criação de um arcabouço para a construção de daemons em kernel, usando Lua. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes o Guilherme está fazendo novamente um projeto de Summer of Code comigo, no Lab Lua, e implementando a parte de I/O, fazendo uma API de I/O para kernel Lua, já que a gente não tem essas funcionalidades dentro do kernel, facilmente. Né? E o Pedro, que está aqui, está fazendo uma API de thread, que eu chamei aqui de LabLua Winter of Code, porque ele não está ganhando nada com isso, a não ser perder o verão dele com programação de baixo nível. Então, o que é isso de você, que eu estou chamando de demonizar o Lua em kernel? É você ter um arcabouço para a construção de serviços de sistema operacional usando Lua. Um daemon é algo que roda, você dispara em background, é como se você passa a bola e o sistema operacional passa a executar aquilo para você, e você não se preocupa mais. A ideia é que a gente possa rodar protocolos de rede, como servidor web, servidor de sistema de arquivo remoto, qualquer tipo de serviço de rede. Operações de I/O, por exemplo, o FreeBSD tem uma chamada de sistema relativamente recente, que é a Sendfile, que, por exemplo, quando você está num servidor web, tipicamente você recebe uma requisição e responde um arquivo. Esse caminho tem várias... Você cruza o sistema operacional e o nível de usuário várias vezes. Cada vez que você vai ler o arquivo, pegar um chunk, você está indo ao sistema operacional, trocando de contexto, esperando, copiando memória. Cada vez que você está lendo a requisição da rede também. E você está copiando uma coisa para outra apenas e cruzando sem necessidade o nível de usuário. O FreeBSD tem uma chamada específica para isso, que é chamada Sendfile, que você já diz o arquivo que você quer enviar pela rede, e ele envia sem você ficar lendo e lendo do arquivo e escrevendo na rede. A gente poderia fazer isso como um daemon também em kernel, como um serviço de kernel. Você carregaria um script que dispararia em background, seu processo não ficaria atrelado a ele, deixaria rodar aquela operação como uma tarefa de kernel e pronto. E serviços de sistema tradicionais, como syslog, init,
tudo isso poderia ser implementado também dessa forma, com um arcabouço desse tipo. Então, o trabalho do Guilherme está em construir uma API para você ler arquivos e falar com a rede. O que ele está fazendo, o que ele já fez foi portar a API padrão a biblioteca padrão de I/O de Lua, parte dela, não completa, mas quase completa, usando chamadas mais baixo nível dentro do sistema operacional para implementá-la. E agora ele está portando Lua Socket. Então, a ideia é que a gente tenha uma API compatível com as aplicações Lua para rodar dentro de kernel, para fazer I/O dentro de kernel. E o Pedro está portando Lua Proc, que é uma biblioteca prover multithreading concorrente para Lua. Lua, como acho que todo mundo sabe, não tem threads concorrentes, usa coroutinas. E no sistema operacional é desejável que a gente aproveite os múltiplos processadores, cores da CPU, além de que você não poderia disparar algo em background usando puramente corotina. Lua Proc ele dá isso através de threads, uma relação de estados Lua, que ele chama de processo, M estados Lua para N threads. Parece um pouco aquela história de M threads para N processos de sistema operacional. E ele também provê troca de mensagem. Então, o Pedro está portando isso para kernel Lua. Já está avançando bastante. Então, normalmente, quando eu falo dessas coisas, eu falo no âmbito de sistema operacional e eu respondo por que usar Lua. Eu queria falar um pouco sobre por que usar NetBSD, que provavelmente pouca gente aqui conhece. NetBSD é um sistema operacional da família BSD, que tem FreeBSD, OpenBSD, Dragonfly, que descendem do Unix. Diferente do Linux, que é uma reimplementação, né? O BSD é uma evolução. O NetBSD, o OpenBSD, o FreeBSD são evoluções do BSD de Berkeley mesmo. Então, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala de NetBSD é que é portável. Tem esse slogan que é "Of course it runs", né? Que roda até em torradeira, que tem exemplo de torradeira rodando. Só que, particularmente para mim, isso decorre do fato de outras características desse sistema operacional. Ele é bastante... A primeira delas é que ele é bem modular, diferente de outros sistemas tipo Unix também, como o Linux ou até o FreeBSD. Por precisar abraçar uma plataforma específica, você acaba perdendo um pouco essa modularidade. O fato de você precisar ser portável, você acaba necessariamente tendo que separar o seu programa mais. Usar camadas de abstração. Por exemplo, o desenvolvimento de drivers no NetBSD, as coisas geralmente não são ad hoc. Você tem uma camada USB, por exemplo, se você quiser fazer um driver USB, não escrever direto aquilo. Você usa APIs. Ele é pequeno, relativamente pequeno em relação, principalmente a outros sistemas. Relativamente simples também. E ele tem um apreço grande por padrões. Ele tenta estar em conformidade com padrões e ter um cuidado quanto à evolução disso. Então, essas coisas facilitam você portar qualquer software para ele que dependa de coisas como libc. É mais fácil você encontrar contrapartes dentro do sistema para adaptar. Aqui, as conclusões. A gente conseguiu colocar
linguagem de propósito geral, com pattern matching, hash table, closures, para desenvolvimento de sistema operacional. Acho que isso é o principal, a facilidade que te dá de você conseguir, pelo menos, prototipar algo usando esse tipo de recurso. Mas, por outro lado, a gente precisa de bind. Assim, é completamente inútil você tentar usar Lua nesse âmbito se você não tiver coisas que você possa fazer com Lua. Até uma brincadeira que o Hugo faz comigo sobre um exemplo de rodar Fibonacci no kernel. Não tem a menor utilidade, apenas para mostrar que você pode rodar Lua. Para ter utilidade, você precisa necessariamente bind. Hoje ele é parte da distribuição do NetBSD oficial. Se você baixar o NetBSD 7, você tem Lua em kernel, basta dar ligar o módulo e pronto, você pode carregar seus scripts. Mas aí você não tem muita coisa que fazer. Se você quiser desenvolver bind, fale comigo, que eu com certeza vou ajudar. A gente precisa de bind. E o impacto disso, a gente tem algumas coisas que decorreram desse trabalho. Por exemplo, teve um projeto em 2010 que usou o Lunatic ainda para Linux, para filtro de pacote também. Outro grupo fez uma extensão de NFS, que é sistema de arquivo, PNFS, que é sistema de arquivo distribuído, para usar scripts Lua para definir o layout de escrita dos arquivos. Isso aqui é uma piada de 1º de abril que o pessoal do OpenBSD fez, que também é um impacto desse trabalho, que é dizendo que portou LOL Code, não sei se vocês conhecem, que é uma dessas linguagens de brincadeira, para o kernel do OpenBSD. Ano passado, apresentaram um trabalho na BSDCam usando Lua para scriptar o debugger de kernel. No NetBSD tem um debugger embutido no kernel. Ele usa Lua para scriptar isso. Interessante. E tem esse trabalho de outro grupo que é sobre chamadas de sistemas customizadas, você personalizar as chamadas de sistema usando o script Lua. Então, algo como eu falei aqui daquele exemplo de fazer uma send file, você poderia fazer assim, mas no caso dele ainda não rodando em background, é uma chamada assíncrona. Mais informações tem esse artigo, se alguém tiver interesse. Se tiver interesse em participar do desenvolvimento, em escrever binds, ou só conversar sobre isso, estou à disposição sempre. E é isso. Não sei se... Perguntas? Tu já deve ter... Já pensou em algum tipo de aplicação para a área de coleta de métricas para análise de desempenho no futuro? Algo parecido com SystemTap, alguma coisa assim? Que equivalente no Linux seria o SystemTap, por exemplo? Não, ou the Trace, por exemplo, no FreeBSD. Não, mas o SystemTap usa uma abordagem parecida. Eles estão... acho que até Lua mesmo. Eu li alguma coisa sobre isso que não tenho certeza. Não sei se já implementado ou indo por esse caminho para usar scripting para isso. Mas eu não pensei em fazer nada disso. No NetBSD, então, é uma área talvez até interessante se explorar, uma vez que no Linux... porque a gente não tem... Até com o Lua 4, por exemplo. Isso. Da hora. Se você tiver interesse em desenvolver... Prometo encontrar uns estudantes mais interessados, bem interessados. Não, é legal mesmo, é uma coisa que eu acho que é bem oportuno. Eu tenho mais uma pergunta sobre talvez tenha ouvido falar já do Brendan Gregg, é um cara que escreveu já uma literatura vasta na área de análise de desempenho, sistemas operacionais, ele tem vários diagramas interessantes aí em relação ao kernel.
Ele é focado muito em Linux, mas é um cara também que transita muito em Sun, BSD também. E aí ele está desenvolvendo um cara novo que é baseado no BPF para fazer algo semelhante ao que o Systemtap faz. Então, assim, já me colando duas perguntas numa só. Tem como traçar algum paralelo com o BPF? E tem como... Tu já ouviu falar desse trabalho do Brendan Gregg? Valeu. Não ouvi falar, queria até as referências, depois você me passa. Traçar um paralelo com o BPF, sim. O BPF é algo bem mais limitado, né? A ideia é que seja mais limitado, não é Turing complete, ele é todo bem comportado para fazer aquisição de dados e filtro, né? E também tem, no NetBSD, a gente tem uma iniciativa de JIT para BPF, que também é interessante. Eu gostaria de caminhar algo mais no sentido de fazer o que o BPF faz e comparar desempenho com o BPF. Mas, por enquanto, a minha abordagem está indo para o outro lado. Não sei se você reparou que eu comecei aqui com filtros pacotes, né? E, dado momento, eu percebo que filtros pacotes não é suficiente para o que eu quero fazer, porque eu preciso de stream. Por exemplo, para filtrar aplicações de... uma aplicação web, por exemplo. É mais alto nível do que um layer git. Semântico. Então, eu não estou muito preocupado com essa comparação agora, porque eu estou fazendo coisas que não dá para ser feito com BPF. Analisando apenas campos de um pacote, apenas partes de um pacote. Preciso ter estado, né? Preciso de coisas de mais alto nível. Acho que é isso. Não sei se... Legal, cara. Bem, a gente não tem mais tempo para pergunta, ficou super corrido, né? E é isso, mas outra salva de palmas. Obrigado.